A maioria de nós vive numa espécie de zona cinzenta emocional, sabe? Uhum. Não que a gente esteja deprimido, mas também não estamos, tipo, pulando de alegria. A gente só vai levando. Exato. A psicologia, por muito tempo, focou em tirar as pessoas do sofrimento, do vermelho. Mas e se a chave não for só evitar o negativo, mas sim entender como levar todo mundo pro verde, pro florescimento? Exatamente. E os dados mostram bem essa zona cinzenta. Só uns 20% das pessoas dizem que estão realmente florescendo, sabe, com vitalidade e bem-estar. Só 20%? E no outro extremo, uns 17% se sentem definhando, que é um estado de vazio, de tédio. E isso deixa mais da metade da população bem no meio do caminho. É a maioria silenciosa. E é por isso que hoje a gente vai investigar as ferramentas que a psicologia positiva propõe para fazer essa travessia. Nossa missão aqui é colocar essas ideias à prova. Certo. Elas são mesmo a resposta que a gente procura? Ou só mais uma promessa de autoajuda sem base científica? É o que vamos descobrir. A gente está falando das intervenções de psicologia positiva, as IPPs. E o pulo do gato aqui é o seguinte: a gente para de olhar só para o que está quebrado. Em vez de só tapar buracos, a ideia é construir uma estrada melhor, mais forte. É uma mudança de foco total. Ok, vamos começar pelo que parece mais óbvio, então. Focar nas emoções positivas. A ideia de pensar em coisas boas soa meio simplista, quase um clichê. Isso funciona de verdade? Pode soar simplista, sim, mas o jeito como é feito na pesquisa é bem específico e bem poderoso. Como assim? Um estudo clássico, por exemplo, não pedia só para as pessoas pensarem positivo. A tarefa era muito mais imersiva. Escrever, com o máximo de detalhes possível, sobre uma experiência intensamente positiva. Ah, A chave não era só lembrar, mas reviver sensorialmente. O que você sentiu, o cheiro do lugar, os sons. entendi. É quase como transportar a sua mente de volta para aquele momento e dar um banho de boas sensações no cérebro. Não é um pensamento vago, é uma reconstrução da experiência. Perfeito, é uma reconstrução. Mas as ferramentas vão muito além disso. Algumas são até contra-intuitivas. Por exemplo, tem estudos que pediram para pessoas introvertidas agirem como extrovertidas por um tempo. Peraí, isso soa como uma receita para o esgotamento. Forçar alguém a ser o que não é. Parece estressante. E essa é a reação que a maioria das pessoas tem. Mas, surpreendentemente, os resultados mostraram um aumento no bem-estar. Sério. Sim, claro, com limites. A ideia não é transformar um introvertido em extrovertido, mas mostrar que sair um pouco da nossa zona de conforto pode trazer novas fontes de emoções positivas. Mas talvez a intervenção mais profunda e mais difícil seja a que lida com o nosso lado sombrio. Processar o negativo. Isso. E a principal ferramenta para isso é o perdão. Aqui a coisa fica complicada. Perdoar não é como apertar um botão. Quando a mágoa é real, profunda, como se ensina alguém a perdoar? Parece algo que tem que vir de dentro, né? É um processo, não um evento. E existem intervenções bem estruturadas para isso, tipo cursos de 6 semanas. Um estudo importante usou uma abordagem baseada na terapia racional emotiva comportamental. Opa, termo técnico. Na prática, o que isso significa? É sobre mudar o jeito como a gente pensa sobre o que aconteceu. E exatamente. A ideia central é que não é o evento em si que causa sofrimento contínuo, mas a história que a gente conta pra gente mesmo sobre ele. A ruminação. Isso, aquela cena que a gente repete na cabeça 1000 vezes. Essa terapia te dá ferramentas para reescrever essa história. Ela te ajuda a entender que, sim, a sua raiva inicial foi justa, mas a raiva que você sente hoje, essa está machucando mais a você do que a outra pessoa. Faz sentido. Então não se trata de dizer o que você fez foi ok. É mais sobre dizer eu não vou mais deixar a minha história sobre o que você fez controlar a minha vida. Você resumiu perfeitamente. É retomar o controle da sua própria narrativa emocional. E os resultados foram notáveis. E o que eles viram? As pessoas relataram menos raiva, menos mágoa, menos estresse e mais otimismo. E o mais incrível, 6 meses depois, os efeitos ainda estavam lá. Uau!
E não só isso, eles aprenderam a habilidade, se tornaram mais capazes de perdoar em outras situações da vida. Entendi. Então, o perdão é como tirar as pedras da mochila que impedem a gente de subir a montanha. Mas tirar as pedras não nos faz subir. O que impulsiona para cima, imagino que seja aí que entram as tais forças de caráter. Bela analogia. É exatamente isso. A intervenção aqui é identificar suas principais forças, aquilo em que você é naturalmente bom e que te energiza, e usá-las de formas novas. E quais seriam essas forças? Uma pesquisa enorme identificou 5 que estão muito ligadas ao bem-estar: curiosidade, gratidão, esperança, amor e entusiasmo. Só listar assim parece um pouco abstrato. O que torna essa equipe dos sonhos de forças tão poderosa? O fascinante é como elas trabalham juntas, como um sistema, sabe? A curiosidade te leva a buscar novas experiências. A gratidão te faz valorizar o que você encontra no caminho. A esperança te mantém firme quando as coisas ficam difíceis. O amor, no sentido de conexões profundas, te dá um motivo para compartilhar tudo isso. E o entusiasmo é o combustível que move o motor. Entendi. Não são só traços aleatórios, é um ecossistema para o bem-estar. Isso. Certo, as ferramentas parecem lógicas. Limpar o terreno com perdão e construir em cima com nossas melhores qualidades. Mas agora vem a prova de fogo. O que dizem as grandes pesquisas que juntam os resultados de centenas de estudos? Na prática, em larga escala, funciona mesmo? Essa é a pergunta crucial. E para responder, a gente olha para as meta-análises. Espera um pouco, você falou meta-análise. Para quem não está familiarizado, por que esse tipo de estudo é tão importante? O que o diferencia de um estudo comum? Ótima pergunta. Pensa assim, um estudo isolado é como uma única foto, um registro de um momento. Certo. Uma meta-análise é como um filme. Ela compila e analisa estatisticamente centenas dessas fotos, para a gente ter uma visão muito mais confiável e ampla do cenário geral. Por isso, na ciência, uma meta-análise tem um peso muito maior. Boa explicação. Um filme, não uma foto. Então, o que o filme sobre as IPPs nos mostra? Um filme muito influente, de 2009, analisou mais de 4.200 pessoas e concluiu que sim, as IPPs funcionam. Elas foram eficazes tanto para aumentar o bem-estar quanto para reduzir sintomas de depressão. Ok. E mais importante, descobriram quando elas funcionam melhor. Em sessões individuais, com maior duração e, o fator-chave, quando a pessoa continua praticando por conta própria depois. Ah, continuidade. E uma pesquisa mais recente, de 2021, com mais de 72 mil pessoas, confirmou tudo isso. A evidência de que existe um efeito positivo é bem consistente. Ok, mas isso não soa um pouco como um efeito placebo? Se eu acredito que escrever sobre coisas boas vai me fazer sentir melhor, talvez eu só me convença disso por um tempo. Como os estudos separam o efeito real da sugestão? Excelente questão. Os estudos de maior qualidade fazem isso usando grupos de controle. Então, um grupo faz a intervenção e outro grupo faz uma atividade neutra, como escrever sobre a rotina diária. Entendi. Ambos os grupos têm a mesma expectativa de que o estudo pode ajudar. Ao comparar os resultados, os pesquisadores conseguem isolar o efeito específico da intervenção. Certo. Mas você disse que a ciência raramente dá um sim definitivo. E os poréns? Os resultados são sempre incríveis? Longe disso. A visão crítica é fundamental aqui. Primeiro, o tamanho do efeito é classificado como de pequeno a médio, e ele tende a diminuir com o tempo, especialmente depois de 3 meses. Isso soa um pouco decepcionante. Se o efeito some, vale a pena o esforço? Vale, se você pensar nisso como exercício físico. O efeito de uma única ida à academia também some. Você não fica em forma para sempre. Faz sentido. A prática precisa ser contínua. As IPPs não são uma vacina para a infelicidade. São como a higiene mental. Você precisa praticar regularmente. Ok. O segundo, porém, é a qualidade de muitos estudos iniciais, que não era das melhores. E o terceiro, e talvez o mais importante, é que não funciona igual para todo mundo. O fator individual.
Se a pessoa precisa estar super motivada para que funcione, isso não cria um beco sem saída? Justamente quem mais precisa de ajuda pode ser a pessoa com menos motivação para começar. Você tocou no ponto nevrálgico. É um desafio real. Isso mostra que essas intervenções não são curas milagrosas e isoladas. Certo. Elas funcionam melhor quando a pessoa está no momento de abertura para mudança ou quando são usadas como complemento a outras formas de apoio, como a terapia. A conclusão é, sim, parece funcionar, mas não é mágico e o engajamento pessoal é a peça mais importante do quebra-cabeça. Para entender melhor por que essas coisas funcionam, talvez a gente precise olhar para o quadro geral. O que, afinal, compõe uma vida de bem-estar? Existe um mapa para isso? Existe um modelo muito usado que funciona como um bom mapa, o modelo PERMA. PERMA? Isso, PERMA é uma sigla para 5 pilares. P de Positive Emotions, emoções positivas, que já falamos. E de Engagement, ou engajamento. Engajamento seria aquela sensação de quando você está tão imerso em algo, um jogo, um livro, um trabalho, que o tempo voa e você esquece do mundo. Exatamente isso. É o famoso estado de fluxo. É um pilar fundamental. Depois vem o R de Relationships, relacionamentos, a necessidade de conexões sociais fortes. O M de Meaning, significado, sentir que sua vida serve a algo maior que você. E, por fim, o A de Accomplishment, realização, a busca por metas e a sensação de competência. Esses 5 juntos formam uma base sólida para o florescimento. Isso me leva a uma ideia que sempre me pareceu meio deprimente, para ser honesto. A tal da esteira hedônica. Ah, sim. A noção de que temos um ponto de ajuste de felicidade e que não importa o que aconteça, bom ou ruim, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Isso quer dizer que estamos presos nesse nível para sempre? Essa ideia da esteira hedônica foi dominante por muito tempo. E ela é mesmo um pouco desanimadora. Ela sugere que ganhar na loteria ou sofrer um acidente te afetam temporariamente, mas logo você volta ao seu normal. Exato. A boa notícia é que a pesquisa mais recente mostra que não estamos acorrentados a esse ponto de ajuste. É possível, sim, elevá-lo de forma duradoura. Ufa, que alívio. E como se faz isso? Quais são as estratégias para, de fato, recalibrar nosso termostato de felicidade? A pesquisa aponta para 3 caminhos principais. O primeiro é investir em experiências, não em bens materiais. A velha máxima de que viajar é melhor do que comprar um sofá novo? Exato. E a razão é profunda. Pensa nisso como a diferença entre comprar um bolo pronto e comprar um livro de receitas. Gostei da analogia. O bolo te dá um prazer imediato, mas acaba. O livro de receitas te dá uma habilidade e a possibilidade de fazer infinitos bolos e memórias, para sempre. As experiências se integram à nossa identidade e se valorizam com o tempo, na memória. Faz todo sentido. E a segunda estratégia? Participar de atividades pró-sociais. Ajudar os outros. O altruísmo e a generosidade são fontes incrivelmente poderosas de bem-estar. Ajudar outra pessoa nos conecta a um senso de significado e nos tira do foco dos nossos próprios problemas. Certo. E a terceira? É buscar prazeres menores, mas mais frequentes e rotineiros. Em vez de esperar por aquela viagem espetacular uma vez por ano, a consistência de pequenas alegrias. Um café com um amigo, ouvir sua música favorita, uma caminhada, tem um impacto maior no nosso bem-estar diário. Ou seja, a felicidade não está tanto nos grandes picos de euforia, mas na altitude média do nosso dia a dia. É uma construção constante de pequenos momentos. Exatamente. É menos sobre caçar unicórnios e mais sobre cultivar um belo jardim. Ok. Então, resumindo nossa conversa, parece que temos um kit de ferramentas prático. Reviver experiências positivas, usar o perdão para soltar o peso do passado e, o mais importante, conhecer e usar nossas maiores forças, como curiosidade e gratidão. A ciência diz que funciona, mas com um asterisco gigante. Não é uma pílula mágica. O nosso engajamento contínuo é a chave de tudo. Perfeitamente resumido.
E o que eu acho mais revolucionário nisso tudo é essa mudança de perspectiva. Não se trata de substituir a psicoterapia tradicional. Se alguém está com depressão clínica, precisa de tratamento clínico. Ponto final. Claro. Mas, para a grande maioria de nós, que vive naquela zona cinzenta, essas são habilidades que podemos aprender. É como a fisioterapia para a mente. Elas nos ajudam a sair do zero e ir para o positivo, a nos mover do estado de definhar para o de florescer. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir, então. Se o bem-estar pode ser ativamente cultivado, como as nossas rotinas, os nossos locais de trabalho, até as nossas escolas poderiam ser redesenhados? Como poderíamos criar ambientes que não apenas evitam o mal-estar, mas que intencionalmente e ativamente promovem o florescimento humano?